Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 4 de setembro de 2025. Donbass prestes a explodir. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. É importante, você não é inscrito, inscreva-se aqui, você sempre verá a verdade. Deem um like. E peço a todos que deem like, que assistem, que os que não são inscritos inscrevam-se. Queria fazer um acordo com vocês, para vocês encaminharem, vocês compartilharem com o maior número de pessoas possíveis que vocês conseguirem, pelo menos durante uns 10, 15 dias, para ajudar o canal a ver se a gente consegue mais inscritos, né? Tenho certeza que as pessoas vão gostar do que estão vendo, né? A gente fala aqui a verdade do que de fato está acontecendo. Me ajudem, eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, Donbass está à beira de uma explosão e a Rússia está assustada com o crescimento desses sentimentos de pressão popular do povo, né? Inclusive os russos que foram mandados lá para colonizar, vamos chamar assim, colonizar entre aspas, né? Para escravizar Donetsk, eles estão infelizes, estão participando das manifestações, estão recebendo ameaças de prisão, todos eles. Quando há essas manifestações, a tropa de choque vai. Até agora não houve confronto, ninguém fez nada para acabar com a manifestação, até porque é um momento muito crítico por causa da guerra que está acontecendo na região. Donbass é a região de Donbass que engloba as províncias de Donetsk e Luhansk, é um ponto sensível até pela intensidade dos combates e a vontade extrema do criminoso ditador da Rússia querer tomar todos aqueles territórios, as duas províncias, o que ele não está acontecendo. Então aí seria um fator maior de desestabilização, principalmente nas duas maiores cidades de Luhansk e de Donetsk, que elas são muito importantes estrategicamente, tomadas em 2014 por uma força criminosa russa e estão nas mãos da Rússia até agora. E eles não querem essa desestabilização. Então, eles estão observando, mas não olham não confrontam a população. Ainda, não sei como é que vai ser. Inclusive, tem um canal russo no Telegram chamado VCHKOGPU. Ele é ligado aos serviços especiais russos, publicou uma coisa muito interessante sobre a situação em Donbass, que eu vi, né? Em Donbass, a situação em Donbass, que eu digo, a situação onde está a Rússia ocupando, né, criminosamente ali na região, né? Ele publicou uma pesquisa social fechada, não é aberta, mas a pesquisa foi feita e foi realizada na região de Donbass e os resultados alarmaram Moscou, alarmaram o Kremlin, né? Os comparsas do ditador da Rússia, inclusive o ditador. De acordo com esse canal, a pesquisa mostrou um alto risco de uma explosão social no território ocupado. Os moradores estão sendo levados aos desesperos devido à falta de água. E todos os serviços oferecidos pela Rússia, eu quero dizer, todos os serviços públicos oferecidos pela Rússia lá não funcionam, né? E os resultados da pesquisa indicam que uma explosão social pode acontecer na região a qualquer momento. O índice de satisfação da população com o abastecimento de água é de 21% percentuais, né? O número de pessoas bastante satisfeitas com o que aconteceu, por causa do que aconteceu, caiu 57%, né? Já a partir de dezembro já caiu e está caindo cada vez mais, porque há meses que não tem água lá. E a insatisfação também com os demais serviços públicos, né? Em 2023, a insatisfação era apenas de 35% e agora está maior de 50% e ainda com manifestações. A situação mais difícil para a tropa russa, né, é observada nas localidades, ou podemos chamar nos distritos de Shakhtarsk, Mariupol, Debaltseve, Snizhny, Torets e Yenakiye. Faltou o ver eu falar no final. O índice de satisfação apenas 10%, pontos percentuais.
esse mesmo canal do Telegram chamou o que estava acontecendo de desastre ambiental. Ao mesmo tempo, afirma que, no contexto da crise, existem empresas operando na região ligadas às autoridades locais, ao governo local. O governador foi nomeado pelo ditador da Rússia, que estão lucrando com venda de água. Parece ser um país que eu conheço. Então, Moscou gosta de culpar a Ucrânia pela crise hídrica que eclodiu lá em Donbass. Mas isso não procede. Isso não procede. E, na verdade, a catástrofe que ocorreu é obra da própria Rússia, que destruiu o sistema de abastecimento de água da região durante a invasão em larga escala a partir de 2022. Porque o abastecimento de água, a Ucrânia não fechou para a área que estava ocupada, porque o abastecimento de água fica na parte que é dominada pela Ucrânia. Mas a Ucrânia... E eles bombardearam. Os russos botaram lá, mandaram bombas Glide, mandaram foguetes, artilharia, mandaram tudo que foi possível, ou seja, destruíram. Não tem mais. E eles não acham uma solução para isso, foram eles que destruíram. E a Ucrânia, até 2022, que eles invadiram em 2014, a Ucrânia nunca fechou a água para Donetsk, nunca, para os seus cidadãos que estavam do lado de lá, mesmo sabendo que tinha muitos russos que chegaram junto com os ocupantes, contra a tropa ocupante. Então, os russos não têm, aparentemente, na meu ver, intenção de resolver o problema. Em todo o território ucraniano ocupado pela Rússia, Moscou luta para suprir uma das necessidades mais básicas das mesmas pessoas que ela chegou lá e eu vim libertar vocês. Água. E tirou isso delas. Anos de negligência e danos causados pela guerra deixaram essas áreas ocupadas pela Rússia nas províncias de Luhansk e Donetsk com infraestrutura precária. Toda a infraestrutura lá é precária. De telefone, de luz, serviços médicos, nada funciona. E funcionava sob a administração ucraniana. Enquanto nas áreas mais recentemente ocupadas, que depois eles foram expulsos ainda em 2022, Kherson e Zaporizhia, a destruição da barragem de Kakhovka, que está do lado russo, eles implodiram quando a Ucrânia começou a avançar, e eles fizeram isso em junho de 2023, deixou reservatórios quase vazios. Também tem uma crise lá, mas essa não é muito divulgada. Não sei, não se sabe exatamente como a população está vendo isso. Na península da Crimeia ocupada, parcialmente abastecida por esses mesmos reservatórios, a escassez de água é iminente após um segundo ano de seca, porque também é a barragem de Kakhovka que abastece a Crimeia. Parece que as pessoas estão sendo mantidas deliberadamente em um estado de escravidão, de sobrevivência, de modo que ficam ocupados em filas para conseguir água e não pensam na política. Resistência ou protestos, disse um ativista que vive nos territórios ocupados. Mas, na realidade, na minha opinião, eles estão cavando ali uma insatisfação muito grande e uma possível levante da população por causa da vulnerabilidade dos serviços. Enquanto isso, quem está vulnerável é o Putin. O fator de vulnerabilidade de Putin são os desequilíbrios regionais e justamente essas tensões. Inclusive um ex-deputado ucraniano de Odessa, um traidor que passou-se para o lado ucraniano, para o lado russo, que participou da agressão contra a Ucrânia, chamado Igor Dmitriev, reconheceu inesperadamente a escala dos problemas que a economia russa enfrenta, devido aos ataques ucranianos às refinarias de petróleo. Aí já é um outro problema. Esse deputado, que não é mais deputado, porque está na Rússia, é um traidor, ele reconheceu isso. Seus alertas ao Kremlin demonstram a profundidade da crise sistêmica no setor. Segundo esse mesmo Igor Dmitriev, os ataques das forças armadas ucranianas estão acelerando a destruição do refino de petróleo e o desequilíbrio resultante entre produção e refino está levando a consequências perigosas. Está faltando gasolina, combustível, derivados em toda a Rússia. Antes eram algumas províncias, agora em toda a Rússia está faltando. A Rússia é forçada a vender matérias-primas no mercado externo com grandes descontos, inclusive, porque
e agora está vendendo menos ainda. Está tirando do mercado externo para vender, perdão, do mercado interno para vender no mercado externo. O acúmulo de petróleo ameaça fechar antigos campos na Sibéria e na região do Volga. Quando desativadas, as formações perdem de 15% a 30% de sua produtividade devido a inundações de parte da produção que pode desaparecer para sempre. Em vez de derivados de petróleo, a Rússia exporta matérias-primas baratas, perdendo de 100 a 200 dólares por toneladas, com volumes superiores a 100 milhões de toneladas. Estou falando de bilhões em perdas mensais. Isso está tornando o Putin vulnerável perante a economia que ele está afundando, e ele provavelmente vai afundar junto com essa economia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Não esqueçam, vamos fazer um trato entre nós, um acordo, ajudem a divulgar o canal, deem um like, inscrevam-se quem não é inscrito para que fortaleça o canal. Tenho certeza que vocês gostam do que vocês veem aqui. Conto com vocês. Para quanto mais pessoas, se pelo menos umas 10 por dia, em cada vídeo que vocês assistirem, mandem para frente. Mandem que as pessoas vão ver, vão gostar e vão se inscrever também. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.